Olá, tudo bem, meu amigo, a minha amiga? Que o amor e a paz de Cristo seja com a sua vida e com a sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos aqui dar continuidade à nossa série de estudos no Saltério. Hoje nós chegamos no Salmo de número 35. É sempre um privilégio, uma honra que Deus nos dá quando nós temos a oportunidade de meditarmos na Palavra de Deus, uma vez que a Palavra de Deus é verdade, é fonte de vida, é um verdadeiro manancial de águas vivas. Muitas pessoas que têm desprezado o conhecimento de Deus, que têm negligenciado o amor e o prazer pela Palavra de Deus, têm vivido de uma forma muito limitada, têm vivido de uma forma muito precária. Muitas pessoas, inclusive famílias no contexto das nossas igrejas, estão vivendo mal porque não amam mais a Palavra de Deus, não estudam mais a Palavra de Deus, não valorizam mais o discipulado, abandonaram de fato uma vida imersa na Palavra de Deus. E por isso que eu sempre falo na igreja, se nós tivéssemos que escolher se nós participássemos de um estudo bíblico ou de um culto de louvor e adoração a Deus, se nós tivéssemos apenas uma alternativa entre essas duas, no caso da Igreja Batista, que nós temos domingo pela manhã a escola bíblica e à noite o culto, eu sempre falo para os irmãos que teríamos que optar pelo estudo da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus compreendida e aplicada na nossa vida é o que de fato vai nos trazer transformação e o que vai nos fazer parecer cada vez mais a imagem e a semelhança do nosso Criador. Portanto, queridos, é uma alegria que você está conosco e que de fato Deus possa falar profundamente ao seu coração e à sua vida neste momento, em nome de Jesus. Nós aprendemos aqui com o Salmo de número 35 que nós precisamos aprender a lutar com as armas corretas. E quando nós vamos para a Palavra de Deus, armas corretas significa utilizar as armas espirituais que Deus coloca à nossa disposição. O Salmo 35 é também um salmo de Davi. Ele também está passando mais uma vez por um momento de grande dificuldade e tribulação, em que nós vamos aprender aqui nesse salmo que, ao fazer uso das armas corretas, ele vai apelar ao tribunal de Deus. Isso é muito interessante porque muitas vezes, diante dos contextos difíceis que nós vivenciamos, nós recorremos e apelamos para toda forma de arma que nós entendemos que esteja ao nosso alcance do ponto de vista humano. E muitas vezes nós deixamos Deus por último. Quando nós convidamos Deus para fazer parte da nossa luta, da nossa tribulação, ou de fato para ser o nosso socorro e o nosso refúgio. Muitas vezes nós somos destruídos, muitas vezes nós perdemos muitas batalhas, porque nós não sabemos utilizar as armas corretas. E o Salmo 35, ele quer nos ajudar a superar este problema. Se a gente pegar a estrutura do Salmo 35, a gente vai ver que ele acontece em dois ambientes diferentes. Os 10 primeiros versículos, o contexto é diretamente do campo de batalha. Davi, ele está lidando diretamente com a posição e com as ameaças dos seus inimigos. E os 10 primeiros versículos, portanto, desse salmo, ele vai estar inserido dentro desse contexto. E daí do versículo 11 até o final do Salmo 35, nós vamos ver que o ambiente, o cenário agora ele é diferente. Ele sai do campo de batalha e ele entra para o contexto de um tribunal, de onde de fato Davi ele vai fazer uma grande apelação ao Deus da sua vida, ao Senhor da sua vida, ao Rei dos Reis. Essa estrutura do Salmo 35, ela pode ser dividida basicamente
em 3 ciclos. Se você gosta de fazer essas anotações aí na sua Bíblia, você poderá assim fazer essa divisão. E cada uma dessas divisões que eu vou passar aqui para você, ou cada um desses 3 ciclos, é importante que você tenha em mente que Davi, sem exceção, ele vai encerrar todos esses ciclos com um voto de ações de graças a Deus. Isso é extremamente fantástico, porque nós aprendemos que ações de graças em contexto de grande tribulação, muitas vezes é um grande remédio para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso coração atribulado. Nós não podemos perder de vista esse sentimento de gratidão, esse sentimento de ações de graças, mesmo quando vivenciamos contextos de grandes turbulências. E Davi, ele vai nos ensinar muito aqui nesse salmo. Portanto, na primeira divisão, ou no primeiro ciclo aqui desse salmo, que vai dos versículos de 1 a 10, nós aprendemos que Davi, ele vai fazer o seu primeiro grande apelo para o julgamento da parte de Deus. Lembrando que ele está recorrendo a armas espirituais. Portanto, na primeira parte desse salmo, ele apela para o tribunal de Deus, para que Deus julgue corretamente a sua causa. Ele está confiando no Deus da sua vida. No segundo ciclo desse salmo, que vai dos versículos de número 11 até o 18, ele vai fazer e vai nos ensinar qual é a base do apelo. No que Davi está confiando, em quem ele está crendo. A base para o apelo, no que se sustenta o apelo de Davi, versículos 11 a 18 do Salmo de número 35. E a terceira e última divisão, ou o terceiro ou último ciclo, como você queira chamar, é o segundo apelo que ele vai fazer para o julgamento, que vai dos versículos 19 até o final do Salmo, versículo de número 28, lembrando que mais uma vez ele vai concluir esta terceira e última sessão com um voto de ações de graças ao Senhor. Portanto, no Salmo anterior, se você relembrar, se você acompanhou, estudou conosco o Salmo de número 34, nós estudamos que Davi, ele celebrou a grande libertação que ele recebeu da parte de Deus em decorrência de um contexto de tribulação que ele estava vivenciando. Mas aqui no Salmo 35, nós aprendemos que na vida real é muito diferente da teoria. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e a gente vê uma intervenção muito pontual da parte de Deus na vida daqueles que clamaram ao Senhor, e muitas vezes nós pensamos que essa intervenção ela foi rápida, foi imediata, foi repentina, quando na verdade nós sabemos que na vida real não é assim que acontece. Geralmente o tempo de Deus é diferente do nosso tempo e nós precisamos aprender a interpretar o contexto de tribulação e a discernir o tempo de Deus e os propósitos de Deus para com as nossas vidas diante das grandes tribulações e dificuldades da vida. Portanto, se você está passando por um contexto de grande luta e tribulação, certamente você sabe muito bem disso. Quantas vezes nós não desejamos que aquele nosso problema cesse de uma forma imediata, de uma forma repentina, mas na vida real não é assim que geralmente acontece. Muitas vezes nós precisamos aprender a esperar e a confiar e a esperar o tempo de Deus para com as nossas vidas. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Portanto, diante da agonia e do sofrimento que nós vivenciamos, precisamos aprender a interpretar e a conhecer o tempo e os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Por quê? Porque Deus, ele é bom em tudo aquilo que ele faz. Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Nós não temos razão alguma para duvidar do amor de Deus. Aquele que não poupou seu único filho antes, o entregou por nós ali na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus, não nos dará graciosamente todas as demais coisas. Deus, ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus, ele conhece o meu sofrimento, a minha dor, a sua dor e o seu sofrimento. Por isso que
ações de graça é fundamental, mesmo diante de contextos de tantas tribulações. Um coração grato na presença de Deus, porque isso nos mostra que nós continuamos confiando no Deus da nossa vida e no Senhor da nossa salvação. Apesar do sofrimento, apesar das dificuldades e das tribulações, Deus, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas e o Senhor da nossa história. Portanto, alimente um coração de gratidão e de ações de graças, porque quando isso acontece nas nossas vidas, nós tiramos o foco da tribulação e colocamos os nossos olhos e firmamos os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor da nossa fé, aquele que de fato prometeu que sempre estaria presente conosco, nos ajudando em todos os momentos. Lembrando das palavras de Jesus: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci para lhes dar a vitória também. Portanto, a gente aprende aqui no Salmo de número 35 que Davi, ele não tem dúvida alguma acerca da ação e dos cuidados de Deus para com as suas vidas. Dentro da nossa perspectiva, muitas vezes nós pensamos que Deus está atrasado ou que Deus ele tarda. E por isso que um coração cheio de ações de graças é fundamental. É o que está acontecendo com Davi. Davi ele sabe que Deus ele jamais tarda. Davi ele sabe que Deus jamais se atrasa. Por isso, a cada apelo de socorro nesses 3 ciclos que eu passei para você, que é a estrutura do Salmo de número 35, ele vai concluir com palavras de gratidão, de ações de graças, de confiança no Deus da sua vida. Portanto, meu querido amigo e amiga, irmão, se você tem como uma triste característica murmurar, reclamar diante das situações difíceis da vida, lembre-se que quando nós murmuramos, nós tiramos o nosso olhar de Deus. E certamente nós estaremos dando um passo muito grande para a ruína, para a destruição e também para a morte. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 9 a 11, ele diz assim: não devemos pôr Deus à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o final dos tempos. Capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando sobre o triste exemplo da história do povo de Israel, que diante de muitas murmurações diante de Deus, diante de muitas queixas, a grande maioria deles pereceu e morreu ali no deserto. Deus tinha uma promessa maravilhosa de terra prometida, de vida abundante para o seu povo. E Deus deu inúmeras mostras acerca do seu poder, das suas maravilhas e da sua bondade para com o seu povo, desde a libertação da escravidão do Egito. Mas infelizmente, diante das tribulações da vida, a gente aprende que diante das queixas que o povo fez durante a caminhada no deserto, a grande maioria deles se perdeu. Deus não permitiu que eles adentrassem a terra prometida. A promessa de Deus não se cumpriu na vida deles, porque eles colocaram Deus à prova. Quando e como que eles colocaram Deus à prova? Quando eles se queixaram, quando eles duvidaram do agir, do amor e da bondade de Deus para com as suas vidas. Portanto, queridos, desenvolva este espírito sempre de ações de graças. Reconheça que Deus está presente, cuidando de sua vida o tempo todo, e pode ter certeza que Ele vai lhe ajudar diante dos contextos de grande tribulação. Vamos dar uma passadinha rápida aqui, feito essa bela introdução, aos 3 ciclos aqui do Salmo de número 35, repetindo o primeiro ciclo, que vai do versículo 1 até o versículo de número 10. É o primeiro apelo aqui que o salmista vai fazer de julgamento da parte de Deus. E nesse apelo nós vamos entender que ele vai nos ensinar que Deus é aquele quem batalha por nós. Esse primeiro ciclo aqui, ele nasce como resultado das tramas
que estão sendo recebidas da parte do salmista. Queridos, quem é da paz, quem é de Jesus, quem é de Cristo, nós que somos filhos de Deus não temos nenhum tipo de prazer em condutas relacionadas a inimizades, a rixas, a iras, a ódios, porque isso nos faz mal, isso nos incomoda. Todo aquele que é filho de Deus pela fé, que recebeu o Espírito Santo de Deus, quando há problemas de relacionamento, de intrigas, de queixas, de uns para com os outros, o Espírito de Deus, ele nos incomoda. Ele não nos deixa em paz enquanto nós não resolvemos esses problemas de relacionamento, enquanto nós não liberamos perdão, enquanto nós não resolvemos as nossas queixas uns para com os outros. Portanto, isso não deve fazer parte da vida daquele que é um filho de Deus. Nós não devemos desejar isso, nós não devemos ter prazer no mal, na maldade, em problemas de relacionamentos e de inimizades. É por isso que nós precisamos aprender a lutar com as armas corretas. E a arma do cristão é a arma espiritual. São os recursos que Deus coloca à nossa disposição. E é justamente isso que Davi está nos ensinando aqui. Ele começa o Salmo de número 35. Olha os termos que ele utiliza. Defende-me, Senhor. Luta por mim, Senhor. Portanto, ele está utilizando aqui uma linguagem de guerra, uma linguagem que era muito comum, que tem relação com os termos militares. Apesar disso, Davi nos deixa muito claro que ele está recorrendo ao tribunal de Deus. Ele utiliza aqui essas linguagens de guerra para deixar claro que, de fato, as ameaças e as tramas que estão fazendo contra a vida dele são sérias, são perigosas. Ele está ciente disso, mas apesar disso, ele não recorre a armas humanas, mas ele recorre a armas espirituais. Ele apela para o tribunal de Deus. Isso é algo extremamente relevante para com as nossas vidas. Davi está sendo vítima de violência? Está, mas ele entrega a sua violência nas mãos do Senhor. Por isso, no versículo de número 3 do nosso texto base, o Salmo de número 35, Davi ele diz: dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Olha que coisa linda. Davi ele está pregando para si mesmo. Ele está alimentando esse espírito saudável no seu coração e na sua alma. Ele está dizendo continuamente para si mesmo: eu sou a sua salvação, ou seja, Deus é minha salvação, Deus é minha esperança, Deus é a minha confiança. Ele não quer cair no erro de utilizar armas carnais e humanas diante das ameaças e das tramas dos seus opositores. Davi, ele sabe que de fato Deus é o tribunal de apelação, Deus é aquele a quem de fato ele deve confiar. Quantas vezes você já não caiu? Quantas vezes você já não colheu frutos amargos e podres? Porque diante de tramas, de ameaças, de tribulações da vida, você escanteou o Deus da sua vida, confiou em quem não deveria confiar e você caiu. Em muitos casos, talvez você não conseguiu se levantar ainda até hoje. Deus, ele quer mudar essa história triste e amarga da sua vida. Ele lhe convida a utilizar as armas corretas, as armas que Deus coloca à sua e à minha disposição. E daí nós chegamos nos versículos 4 a 6 do Salmo 35, nosso texto base. Davi ele continua e diz: sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína, que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Ele termina aqui falando sobre o anjo do Senhor. A ideia aqui é de uma teofania, a ideia aqui é que o próprio Deus está batalhando a favor do seu povo e Davi, ele reconhece isso e por isso ele recorre ao tribunal de Deus. Quando ele utiliza o termo aqui, sejam humilhados e envergonhados os meus inimigos, que está lá no versículo de número 4, que nós
lemos, é importante que isso deve ser lido e entendido em paralelo ao salmo que nós estudamos na semana passada, o salmo de número 34, versículos de número 5 e 7, que dizem assim, eu vou ler para você. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Os inimigos de Davi seriam envergonhados. É isso que ele está pedindo. É para isso que ele está apelando ao tribunal de Deus. E no salmo anterior nós entendemos aqui que aqueles que olham e confiam para o Senhor, o seu rosto não será sombrio, muito pelo contrário, o seu rosto vai radiar de alegria mediante a presença da glória e dos cuidados de Deus sobre a vida do seu povo. E por isso no versículo de número 7 do salmo anterior, salmo 34, ele diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Portanto, o livramento que Davi experimentou no salmo anterior que nós estudamos, da parte de Deus, é justamente isso aqui que está na sua mente, no salmo 35, objeto de estudo de hoje, quando ele apela ao tribunal de Deus para que os seus inimigos, aqueles que tramam contra ele, de fato, sejam humilhados e desprezados da parte de Deus. Portanto, a ideia aqui é que Davi ele clama para que os inimigos seus sejam castigados da parte de Deus, porque na verdade não são inimigos de Davi, não são inimigos do povo de Israel, mas acima de tudo são inimigos do próprio Deus, porque quando um povo, quando um exército, quando um governo contra um reino se levanta contra o povo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Para você entender melhor isso daqui, nós podemos pegar lá, se eu não me engano, é Daniel, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, deixa eu ver se diz isso, exatamente, sobre os tempos do fim. Olha o que Daniel diz. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, o livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel capítulo 12 fala sobre o final dos tempos. Alguns acordarão para a vida eterna, aqueles cujo nome estão escrito no livro da vida, mas aqueles que fizeram maldade, aqueles que desprezaram Deus na sua vida e no seu coração, aqueles que mataram Deus no seu coração, eles receberão da parte de Deus a vergonha, o desprezo, porque enquanto em vida eles desprezaram o Deus e o Criador da vida e o Consumador de todas as coisas. Portanto, é por isso que Davi no Salmo 35 ele está apelando ao tribunal de Deus. Perceba que o cenário não é nada tranquilo, que o cenário não é nada agradável. O versículo de número 4, nós vamos aprender que os inimigos, eles estão muito perto, por isso Davi, ele ora para que eles retrocedam e sejam envergonhados da parte de Deus. O versículo de número 6 que nós fizemos a leitura, Davi, ele vai falar de uma vereda escorregadia, ou seja, a ideia do contexto histórico aqui é que os inimigos que estão tramando contra Davi, eles estão atrás, eles estão muito próximos, eles estão muito próximos de consumar a trama contra Davi, eles estão cada vez mais perto e por isso Davi, ele clama a Deus para que a vereda deles sejam escorregadias, ou seja, os opositores que estão chegando para destruir a vida de Davi possam da parte de Deus terem as suas veredas ou os seus caminhos escorregadios para que de fato Deus possa dar o livramento e a vitória ao seu servo e também ao seu povo. O perseguidor está atrás, mas olha que coisa tremenda.
Davi, ainda assim, ele não utiliza das armas carnais ou humanas, mas ele utiliza das armas espirituais, ele continua apelando ao tribunal de Deus. Queridos, isso é fantástico, por quê? Porque Davi, ele era rei, Davi, ele tinha poder, Davi, ele tinha um exército, Davi, ele tinha um governo que estava à sua disposição. Ele poderia também utilizar armas humanas, ele poderia também utilizar espada, mas ele não utiliza desse artifício, muito pelo contrário, ele confia e apela para o Senhor dos exércitos, para o Deus da sua vida. Repito aquilo que eu falei anteriormente, quantas vezes nós não caímos porque nós não utilizamos as armas corretas. É importante fazer aqui um destaque quando Davi diz para que Deus faça com que os seus inimigos sejam desprezados e envergonhados e que as suas veredas sejam escorregadias. Davi não está desejando aqui o mal dos seus inimigos, muito pelo contrário, porque talvez você possa estar pensando, puxa, mas isso não vai contra um princípio basilar do Evangelho, que nós não devemos desejar o mal, mas a forma pela qual nós devemos vencer o mal é praticando, é exercitando o bem. É verdade. Isso é uma base, isso é ponto pacífico, isso é a coerência do Evangelho. E Davi, ele não está indo contra a palavra de Deus, ele não está desejando o mal contra os seus inimigos, muito pelo contrário, ele está desejando vencer o mal com o bem a partir da justiça de Deus derramada contra a vida daqueles que maquinam o mal no seu coração. Mateus capítulo de número 5, versículos 43 e 44, Jesus, ele é muito claro quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Portanto, queridos, é bastante nós deixarmos bastante claro que Davi não está indo contra aqui um ensinamento que é central no Evangelho. Inclusive, Cristo Jesus, ele foi muito além daquilo que se esperava no seu tempo, quando ele nos ensina que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e devemos amar aqueles que são os nossos inimigos. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, inclusive para o Novo Testamento, nós vamos entender que em vários momentos a palavra de Deus vai nos dizer que ela tem palavras de maldição, inclusive contra aqueles que são inimigos da parte de Deus. Maldição porque haverá um tempo em que de fato o bem vai vencer o mal, que a justiça de Deus de fato vai prevalecer contra toda forma de injustiça e de maldade que há no mundo. Se você pegar, por exemplo, se você quiser anotar para ler com tempo na sua casa depois e na sua Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 12, depois versículos 22, Mateus 22, 13, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 10 a 16, Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Gálatas, capítulo 5, versículo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 21 e 22, Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, depois Apocalipse, capítulo 18, versículos 20, Apocalipse, capítulo 19, versos 1 e 2, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 13, depois 15 e 16, Evangelho de Mateus capítulo 26, versículos 33, Evangelho de Mateus capítulo 26, versículos 23 e 24. Todos esses textos da palavra de Deus, eles têm algum tipo de palavra de maldição da parte de Deus em relação àquelas pessoas que de que alguma forma maquinam e façam o mal e praticam a injustiça. A título apenas de informação, eu citei aqui vários desses textos, mas eu vou ler aqui apenas um deles para que fique muito claro essa compreensão. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja
amaldiçoado. Olha que interessante. Qualquer pessoa que venha anunciar, que venha pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não foi aquele revelado de Deus pela boca dos profetas, pelos discípulos ou pelo próprio Cristo, seja considerado anátema, seja amaldiçoado. Portanto, nós encontramos em vários textos da palavra de Deus também palavras de maldição em relação àquelas pessoas que de alguma maneira se opõem ao governo de Deus ou ao evangelho de Cristo. Portanto, é importante que nós deixamos isso claro. O mesmo Espírito do Novo Testamento é o Espírito também do Antigo Testamento. O mesmo Deus que revelou o Novo Testamento é o Deus que revelou também o Antigo Testamento. Porque muitas vezes as pessoas elas tentam abolir o Antigo Testamento e somente indicar o tempo da Nova Aliança, o Novo Testamento, muitas vezes para tentar dar uma resposta a esse tipo de palavra, muitas vezes vingativa, que existia, ou muitas vezes diante de acusações que as pessoas fazem de que o Deus do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança é um Deus vingativo, é um Deus maldoso, e a palavra de Deus não nos ensina nada acerca disso. Inclusive, se você pegar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, portanto, Antigo Testamento, Antiga Aliança, existe lá uma advertência contra aqueles que fazem vingança com as próprias mãos, porque a vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Portanto, o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele continua vigente e ele é totalmente coerente com o Novo Testamento, e nós precisamos ter isso em mente. Se você pegar, por exemplo, o Provérbio 25, versículos 21 a 25, olha o que diz a palavra de Deus também no Antigo Testamento, também na Antiga Aliança. Provérbio 25, versos 21 a 25, dizem assim a palavra de Deus: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Portanto, olha que interessante o versículo 22. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Portanto, o Deus da Antiga Aliança é um Deus que nos ensina também a amar os nossos inimigos. E Davi, ele tem pleno entendimento disso. Davi não está desejando aqui o mal, a destruição daqueles que estão tramando contra ele. Ele está desejando apenas que o bem possa prevalecer contra o mal, e por isso que ele recorre ao tribunal de Deus, para que de fato Deus opere e exerça o juízo e a sua justiça. A própria vida do rei Davi é um grande exemplo disso. Se você pegar, por exemplo, 1 Samuel capítulo de número 24, nós vamos aprender lá que quando o rei Saul ele manda um exército de 3.000 pessoas ao encalço de Davi para ceifar com a sua vida. Davi, ele estava refugiado numa caverna, e lá nessa caverna diz a palavra de Deus que Saul, ele também vai para fazer as suas necessidades. E a notícia chega a Davi: aquele que está tentando tirar a sua vida, ele está aqui pertinho de você. Você tem a oportunidade agora de se vingar e de ceifar com a vida do seu inimigo ou daquele que está tentando tirar a sua vida. E Davi, ele responde: eu não posso me levantar
contra o meu Senhor, contra aquele que é o ungido do Senhor. Olha que coisa fantástica. Davi, ele teve a oportunidade de fazer vingança e justiça com as próprias mãos, de eliminar aquele que estava tentando destruir a sua própria vida, mas ele não fez isso. Portanto, nós temos esse exemplo claro na própria vida do rei Davi, que a justiça e a vingança pertencem a Deus e não a nós. Portanto, o Antigo Testamento, ele é totalmente coerente com o Novo Testamento. O mesmo Deus que revelou o Antigo Testamento é o mesmo Deus que revelou o Novo Testamento. Portanto, Davi, ele escreve aqui como rei e ele escreve aqui também como juiz. Como que nós devemos entender isso? O povo de Deus, o povo de Israel, ele estava recebendo e sendo vítima de uma grande trama e de uma grande maldade por parte dos seus opositores. Então, Davi, como rei e como juiz, ele tinha a oportunidade de exercitar a vingança com as próprias mãos, utilizando a força e o poder do seu exército, mas ele não faz isso porque ele apela ao tribunal de Deus. Olha que interessante isso. Uma segunda resposta que nós podemos dar contra aquelas pessoas que muitas vezes possam acusar Deus injustamente de maldade, de vingança, de violência, ou a vida do próprio povo de Deus, é que Davi era uma figura do próprio Cristo. Jesus, ele é chamado de filho de Davi. E Davi, ele está sofrendo, e ele está sofrendo sem oferecer vingança, sem fazer maldade. Davi, ele está sofrendo, esperando totalmente em Deus diante das tramas dos seus opositores. Por que isso? Porque a palavra de Deus nos ensina que justamente Cristo Jesus, aquele que é o filho de Davi, ou seja, Davi é essa figura acerca dos sofrimentos que Cristo Jesus também haveria de passar. Cristo Jesus, ele sofreu a dor da violência. Cristo Jesus, ele sofreu a dor da rejeição diante da morte. E Davi também, como figura de Cristo, ele está passando por esse tipo de sofrimento e por esse tipo de rejeição. Por isso, quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos 20 em diante, olha o que diz lá a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim: já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os chamo de amigos, porque tudo o que ouvi da parte do Pai, eu tornei conhecido a vocês. Agora, versículos 23 a 25. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim, odiaram também ao meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que o provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Olha que interessante. Jesus foi odiado sem razão, para que também se cumprisse aquilo que está escrito na profecia, na palavra de Deus. Portanto, Davi, sendo uma figura de Cristo Jesus, ele também sofreu sem razão, ele também sofreu injustamente, e justamente por isso que ele não reagiu utilizando as armas humanas, mas as armas espirituais, apelando para o tribunal de Cristo Jesus. Portanto, queridos, a terceira razão que nós podemos dar uma explicação plausível em relação àqueles que muitas vezes fazem acusação contra o Deus do Antigo Testamento, que seria um Deus vingativo, um Deus maldoso, é que a partir daquilo que está
na oração e no pedido que ele faz a Deus para que seus inimigos sejam desprezados e envergonhados, precisamos entender que essa é uma tendência natural que existe no coração humano também. A nossa tendência natural é de desejar o mal àqueles que nos fazem mal. E toda a palavra de Deus, ela nos ensina justamente o oposto. Conforme as palavras de Cristo Jesus, que nós já lemos, orar por aqueles que nos perseguem e amar aqueles que são os nossos inimigos. Portanto, meu querido amigo, toda vez que o seu coração for alimentado com um sentimento de desejo de mal, de desejo de vingança, que você possa recorrer ao tribunal de Deus, ao tribunal de Cristo, para que Ele possa curar o seu coração desse sentimento de mal, desse sentimento de violência, porque isso produz morte e destruição na nossa vida. Isso nos afasta de Deus, isso nos faz ser menos parecidos de Deus. E Davi, ele está pedindo aqui que, na verdade, Deus executa juízo e justiça. E por isso ele está apelando às armas espirituais. Repito, Davi, ele teve a oportunidade de destruir ali o seu opositor, o rei Saul. Mas ele não o fez, porque isso não compete a nós, isso compete somente a Deus. Portanto, toda aquela pessoa que é chamada de cristão não pode ser envolvida em intrigas, em inimizades, em violências. Deus não se agrada disso, e quando nós nos envolvemos em qualquer tipo de postura ou de comportamento relacionado a isso, nós envergonhamos o nome de Cristo Jesus. Se você está envolvido em algum tipo de problema ou de inimizade, que você seja curado por Deus neste momento, que você se arrependa do mal e dos pecados que você cometeu, que você procure a Deus, que você peça perdão e que você procure aquela pessoa a quem você teve problema, você se humilhe, você libere e peça o perdão àquela pessoa, porque o Espírito de Deus, ele não se manifesta na vida daquele que alimenta o ódio, que alimenta o mal e que alimenta a contenda. E daí nós chegamos no versículos de número 7 e 8, Davi, ele vai nos ensinar aqui que a violência que ele está sofrendo não tem fundamento. Se você pegar versículo 7, 8 e depois versículo 19 do Salmo 35, nosso texto base, você vai ver que ele vai utilizar por 3 vezes a palavra sem razão. Ou seja, Davi está deixando claro que a violência que ele está sofrendo não tem razão, não tem fundamento algum. Uma das coisas que mais nos machucam, querido, é justamente quando nós sofremos sem razão, quando nós sofremos sem fundamento algum, quando nós sofremos e somos vítimas de injustiça. Certamente isso machuca muito, isso nos incomoda muito. E geralmente quando isso acontece conosco, nós somos tentados a utilizar as armas carnais e não as armas espirituais. E nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo Jesus, ele existe justamente para isso. O Evangelho de Cristo, ele veio para redimir essa maldade e essa injustiça que há no mundo. E por isso a primeira carta de Pedro, no capítulo 18, a partir do versículo 19, ele vai nos ensinar sobre isso quando ele diz: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Olha qual é o caminho da palavra de Deus. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Se você fez o mal, vai receber o mal. Tranquilo, é natural, é justo. Mas se você suporta o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com
justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e morrêssemos para a sua justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha que interessante isso. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E por isso nós somos convidados a fazer a diferença, inclusive a aprender a sofrermos de uma forma injusta, porque esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Foi por isso que Cristo Jesus foi rejeitado. Foi por isso que Cristo Jesus, ele sofreu a dor da morte de cruz. Foi por isso que Jesus foi cravado ali na cruz do Calvário. Ele sofreu injustamente, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Portanto, todas as vezes que você for vítima de sofrimento, de injustiça, que você entenda que esta é a razão do Evangelho de Cristo Jesus e que você retribua todo o mal e todo o sofrimento e maldade que você está sendo vítima com o bem, com a justiça, com o amor e com a graça de Cristo Jesus. Deus convida a mim e a você a vencermos o mal com o bem. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus e por isso nós somos encorajados a utilizarmos as armas espirituais que de fato Deus coloca à nossa disposição. Essa é a razão do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Se praticarmos o mal, aqueles que nos fazem o mal, de que adianta sermos de Cristo Jesus? Certamente o amor de Deus não está em nós. Portanto, precisamos nos libertar desse espírito de vingança, desse espírito de desejar o mal àqueles que nos fazem mal, porque isso não provém de Deus. Portanto, queridos, nós vamos, por uma questão de tempo aqui, vamos pular algumas questões aqui, senão essa nossa aula ela vai ficar muito longa, mas eu quero deixar um texto aqui de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que diz assim: Juro pela minha vida a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Deus está dizendo, antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Volte-se dos seus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Portanto, o Deus da antiga aliança está dizendo que ele não tem prazer na morte dos ímpios, muito pelo contrário, ele deseja que eles se arrependam, que eles se rendam ao Senhor, que de fato eles sejam transformados pelo Deus da nossa vida. Por isso, Davi ele vai encerrar esse primeiro ciclo do Salmo de número 35 com ações de graças. Não se esqueça disso. Olha o versículo 9 e versículo 10 do nosso texto base. Ele diz assim: Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: Quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles, livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Olha como ele termina. Ele está passando por uma grande luta e tribulação. Isso já ficou muito claro. Mas ele conclui com ações de graças, essa primeira sessão. Você se lembra quando, no Cântico de Moisés, quando ele, juntamente com o povo, superou a travessia do Mar Vermelho, a partir daquele grande milagre que Deus operou, abrindo as águas do Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar em segurança diante da perseguição do exército inimigo. E no Cântico de Moisés a gente vê também claramente esse sentimento de ações de graças em Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 11, quando ele fala das maravilhas do cuidado e do poder do nome do Senhor. O apóstolo Paulo também, diante de grande contexto de tribulação que ele estava passando, quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 8 a 10, diz assim a palavra de Deus, para que você entenda o quanto ações de graças é extremamente importante nas nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 10, diz assim a palavra de Deus: Irmãos,
Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Neles temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Portanto, diante de uma grande tribulação na província da Ásia, Davi, ele diz que ele já estava esperando a sentença de morte. E diante dessa situação de grande complexidade e tribulação, Davi, ele confiou no único Deus da sua fé e no único Deus da sua esperança, e Deus mais uma vez interveio a seu favor de uma forma miraculosa. E por isso que o nosso coração precisa se encher de gratidão e de ações de graças, mesmo diante dos grandes caos que nós vivenciamos na vida, porque Deus é o nosso verdadeiro refúgio, é a nossa verdadeira segurança e fortaleza em contextos de tribulações. E no segundo ciclo do Salmo de número 35, que vai dos versículos de número 11 a 18, Davi, ele vai fazer a base da continuação do seu apelo, mas nessa base nós vamos entender aqui que Deus é o nosso verdadeiro advogado, e por isso Davi, ele recorre ao tribunal de apelação de Deus, porque ele reconhece que de fato Deus é esse a quem é o nosso verdadeiro advogado. Se você ver aqui a tristeza nesse segundo ciclo, a partir do versículo de número 11, que está no coração de Davi, tem relação a pessoas que foram muito bem tratadas por Davi, pessoas que eram cuidadas por Davi, mas que em algum momento de suas vidas eles se rebelaram contra Davi e se tornaram inimigo do próprio Davi. Olha o versículo de número 14 do nosso texto base do Salmo 35. Ele diz assim: saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão, eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mão. Davi está dizendo para essas pessoas que se levantaram contra ele, que até então eram seus amigos, acerca de como Davi sofria por eles, acerca de como Davi lutava por eles, acerca de como Davi lamentava a vossa dor e o caos que eles vivenciavam. Davi cuidava deles. Davi os tratava como verdadeiros amigos, mas agora essas pessoas, por alguma razão, se levantaram contra Davi. Aquelas pessoas que eram parte do círculo íntimo de Davi, que eram cuidadas por Davi, agora se rebelaram contra ele e estão fazendo mal contra Davi. E daí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 14 e 15. Abençoe aqueles que vos perseguem, abençoe e não vos amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Davi, ele estava fazendo isso. No versículo de número 14 do nosso texto base, aquelas pessoas que necessitavam de cuidado, Davi oferecia e derramava cuidado sobre com a vida deles. Mas agora está acontecendo o oposto. Essas pessoas que antes eram cuidadas por Davi se levantaram e estão tramando a morte e violência contra a vida de Davi. Isso nos lembra da parábola do bom samaritano, só que ao contrário. É como que se Davi estivesse socorrido aqueles que estivessem caídos no chão. E agora, quando Davi está ferido, está machucado, está precisando de cuidado, aquelas pessoas passam por Davi, veem ele ali ferido, abandonado, machucado no chão, fazem vistas grossas e não oferecem cuidado. É basicamente isso que está acontecendo aqui com a vida de Davi. Ele está ferido, ele está machucado, ele está entristecido, ele está abatido. Mas ele está sendo desprezado e ignorado por aquelas pessoas que antes foram ajudadas por ele, mas agora estão tramando
mal para com a vida de Davi. Olha o versículo de número 13 do nosso texto base, o Salmo 35. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Davi sofria com aqueles que estavam sofrendo, Davi orava e clamava por aqueles que estavam sofrendo, mas agora Davi está sendo vítima de violência da parte daqueles que antes ele ajudava. Versículo de número 15 diz que Davi tropeçou. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse, ajuntaram-me para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Davi, ele tropeçou. Ele não tropeçou por causa de algum pecado, mas aqui ele tropeçou porque ele realmente estava passando por momentos de grande tribulação em que os seus inimigos se levantaram para com ele. Tropeçou é uma palavra que ele utiliza aqui para descrever o caos que ele está enfrentando diante da fúria dos seus inimigos e dos seus adversários. Ou seja, Davi, ele está vulnerável. E diante da vulnerabilidade, os seus inimigos, antes muitas pessoas das quais ele ajudava e ele cuidava, se levantaram contra ele, estão se aproveitando desse momento de tropeço, ou seja, de vulnerabilidade, para tentar destruir e tirar algum tipo de proveito para com a vida de Davi. Olha o versículo 16. Como os ímpios, caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Além de zombaria, os inimigos de Davi também estavam furiosos, por isso que ele utiliza o termo aqui, rosnaram. Foi o mesmo termo que a palavra de Deus utiliza lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. É importante que você tenha isso em mente, porque lembra quando Estevão, um grande homem de Deus, ele foi morto de uma forma brutal, ele foi morto de uma forma cruel, ele foi executado por apedrejamento, porque ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 54. Antes da execução de Estevão por apedrejamento, olha o sentimento que estava no coração daquela multidão que o apedrejou. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo isso, o testemunho de Estevão acerca de Cristo Jesus, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Furiosos, e por isso rangeram os dentes contra ele. É justamente essa fúria que está acontecendo aqui com os inimigos do rei Davi. Estão se aproveitando do seu tropeço, da sua vulnerabilidade, estão tramando contra ele. Por isso que no versículo 17 ele vai dizer: Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra-me a minha vida preciosa desses leões. É por isso que os seus inimigos estão rosnando, estão furiosos. É por isso que Davi aqui ele vai falar de inimigos. Eles estão literalmente furiosos e tramando contra ele. E como que Davi vai terminar esse segundo ciclo do Salmo de número 35, apesar da fúria dos seus inimigos e dos seus opositores? Novamente com ações de graças. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso nos ensina que toda vez que o cristão necessitar de justiça, ele deve de fato aprender a utilizar as armas espirituais e recorrer ao tribunal de Cristo. Repito, Davi era rei, Davi ele tinha um poder, ele tinha soldados à sua disposição, ele poderia utilizar a espada, mas ele não fez uso, ele recorreu ao tribunal de Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que o crente, ele não deve levar o seu irmão em Cristo ao tribunal dos ímpios. Eles devem resolver os seus problemas como pessoas maduras, como pessoas espirituais que devem ser, porque quando o crente leva um outro crente para resolver as suas desavenças no tribunal dos ímpios, eles envergonham o nome de Cristo Jesus e envergonham o nome da Igreja de Cristo Jesus. Portanto, crente que vai brigar com outros irmãos em Cristo em tribunal, eles dão um sinal claro de que muito provavelmente não são convertidos.
não são uma nova criatura em Cristo Jesus e estão envergonhando o Evangelho de Cristo Jesus por carregarem supostamente o nome de Cristo Jesus e da Igreja de Jesus. Apesar da gravidade, da fúria dos inimigos de Davi que estão rosnando, que estão furiosos, ele vai terminar esse segundo ciclo do Salmo 35, versículo 18, com ações de graça. Diz assim: eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão, eu te louvarei. E daí ele finaliza o terceiro ciclo, a terceira divisão do Salmo 35, que vai do 19 até o 25. Ele começa no versículo 22 dizendo assim: tu viste, Senhor. Tu viste o quê? Ele vai dizer a partir do 19 as zombarias, o desprezo, as tramas dos seus inimigos. Eles estão se divertindo às custas do tropeço de Davi. Eles estão trocando olhares de desprezo, diz a palavra de Deus. Eles estão maquinando acusações falsas contra o povo de Deus, contra o rei Davi. E Davi, ele está dizendo: Senhor, você está vendo tudo isso que estão fazendo contra nós, né? Não é contra mim, não é contra o povo de Israel, é contra o Senhor, porque o Senhor é o Deus desse povo. O Senhor é o Deus da nossa vida. Eles estão tramando contra ti, Senhor. Você está vendo o que está acontecendo, né? Davi está dizendo aqui no versículo de número 22. Portanto, é um contraste contra o grito e contra a zombaria dos inimigos. Davi, ele está verdadeiramente aqui apelando para que Deus não permita que os seus inimigos continuem zombando e falando mal de Davi e também do povo de Deus. Mais uma vez, ele está apelando ao julgamento e ao tribunal de Deus. E daí, como que ele vai concluir esse terceiro e último ciclo? Versículos 27 e 28, ações de graças, cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, glórias a Deus. Me empolguei aqui, até me perdi. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Ele está aqui com o coração cheio de ações de graças e ele conclui mais uma vez com o irromper da glória de Deus sobre a sua vida. Ele está aguardando com confiança em Deus, com um coração alegre e cheio de ações de graças. Repito, um coração alegre, já diz a palavra de Deus em Provérbios, ele é um bom, um excelente, um eficaz remédio. Que na sua vida não haja espaço para murmuração, para reclamação. Que você possa olhar sempre para Cristo. Que você possa recorrer e apelar sempre para o tribunal de Cristo Jesus. Que você não retribua o mal e a injustiça que muitas vezes você sofre com mais mal e com injustiça. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele veio justamente para superar este mal que há no mundo, com o bem que há em Cristo Jesus. Nada ficará impune. O Deus que é o Senhor da história, ele conhece a vida de todos aqueles que maquinam o mal, que amam a injustiça e a maldade. Deus vai executar o seu juízo e a sua justiça no tempo de Deus e de uma forma perfeita, como perfeito é o nosso Deus. Talvez você já perdeu muitas batalhas da vida como vítimas de injustiça e de violência que você sofreu, talvez porque você tenha utilizado as armas humanas e carnais. Deus lhe convida a dar um basta nisso na sua vida, a recorrer ao tribunal de Deus utilizando as armas espirituais que Deus coloca à sua disposição. Deus, ele vai batalhar por ti. Deus, ele vai lhe dar a vitória,
confie no Senhor. E sempre que você estiver triste, convide Deus para transformar esse coração triste em alegria e em ações de graças, porque um coração abatido e triste, ele tem grande probabilidade de ser tomado pela murmuração, pela incredulidade. O medo é a antítese da fé. Quando o medo domina o nosso coração, nós vamos deixar de olhar para Deus, porque o medo ele vai destruir a nossa fé. Assim, quando aconteceu com Pedro, quando ele desce do barco e começa ali a andar sobre as águas, vem um forte vento, ele começa a submergir porque a sua fé foi pequena. Portanto, queridos, que você possa de fato recorrer a Deus, ao Espírito Santo de Deus, para que Ele fortaleça a sua fé e você possa crer de fato no tribunal e no poder do nosso Deus vivo e poderoso. Obrigado por estar conosco mais uma vez nesse estudo da Palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical, hoje no Salmo de número 35. Deus é contigo, Deus é com a sua casa, em nome de Jesus. Amém.